Aí, você que está desse lado. Eu estou aqui, mas na verdade a distância não importa, porque vamos juntos descobrir os segredos das gimnospermas. Galera, é o seguinte, estamos a passos largos no estudo da classificação vegetal. Nós vimos lá no início do nosso curso de botânica a evolução vegetal dos grandes grupos, pois nós vimos os ciclos reprodutores haplodiplobionte, empregada nos vegetais. Falamos de briófitas, pteridófitas, e agora chegou a hora de darmos mais um passo evolutivo, a hora de nós falarmos do grupo das gimnospermas. E eu resolvi dividir as gimnospermas em duas partes. Na aula de hoje, na primeira parte, nós vamos abordar as características gerais e as estruturas. Semana que vem, na parte 2, nós vamos falar da reprodução do grupo das gimnospermas. Por isso, vamos lá, vem comigo! Galerinha, como vocês já me conhecem, eu não sigo uma ordem cronológica dos fatos. Eu não vou ficar aqui vomitando para vocês quem é representante, quem é um habitat, a fecundação, anexo evolutivo. Não. O que eu quero é que nós possamos fazer deduções. Baseado nessas deduções, a gente vai criar uma conexão entre fatos, entre estruturas. E quando nós criamos essas conexões nos nossos campos cerebrais, e isso para todas as disciplinas, para todos os conteúdos, quando a gente consegue criar essas conexões, quando eu encontro a ponta da linha, qualquer que seja ela, eu começo a puxar, tudo vem à tona. Por isso, eu peço para vocês que nesse momento vocês tenham muito foco para fazer e estabelecer essas conexões. Causa e consequência, tá? Sempre observando os aspectos evolutivos. Então, queridos, vamos começar. Quando nós falamos de gimnosperma, né, na palavra comumente gimnosperma, a palavra esperma significa semente. Gimno, nua, sementes nuas. Então, pensando nesse grupo vegetal, vegetais que apresentam sementes nuas, ou seja, não tem fruto, eu vou pensar aqui no principal e grande representante desse grupo, que são os pinheiros, os coníferas, tá? Porque a forma geométrica deles, de cone, você pode falar coníferas. Mas não é o único representante. Nós também encontramos, pessoal, essas árvores de gigantesco porte. Ó, repara bem aqui o tamanho do homem, a proporção do homem perante a essa sequoia milenar, tá? Então nós temos aí também as sequoias como representante do grupo das gimnospermas. Além dos pinheiros e das sequoias, nós vamos encontrar essas plantas ornamentais, conhecidas como ciprestes. E para encerrar essa primeira parte, né, também temos a famosa, muito famosa e endêmica vegetação do Paraná. Esse é o pinheiro do Paraná, ou sinônimo de araucária. Você que vai prestar alguma das universidades do estado do Paraná, não pode deixar de ir sem antes fazer uma revisão ou conhecer profundamente o grupo das gimnospermas. Sempre cai perguntas baseadas nesse grupo vegetal, nesse grupo de plantas, tá? Então você que está pensando em Paraná, muita atenção, marca essa aula de revisão antes de prestar seu vestibular, ok? Então, uma vez que nós vimos esses representantes, é a hora da gente pensar no habitat. É a hora de começarmos a conectar os fatos. Fazer da botânica não algo decorativo, mas algo que tem um sentido, que tem um caminho evolutivo. Lembre-se que os
antecessores dos vegetais são as algas verdes. Essas algas verdes pluricelulares põem um pezinho fora da água e dá origem às briófitas. As briófitas, como você já viu nas aulas anteriores, elas são limitadas a locais que tenha bastante umidade. Por quê? Porque elas absorvem água por osmose, ela não tem raiz verdadeira, tá? E além disso, elas precisam da água para fecundação, que é a oogamia. Então, locais com muita umidade e preferencialmente sombreados, já que elas não possuem grandes anexos evolutivos que permitam elas estarem bem adaptadas. Então, aonde que eu encontro as primeiras plantas terrestres? Em locais próximos à entrada de gruta, embaixo de grandes rochas, perto do oceano, perto de rio. Beleza, logo faltou espaço, né? E aí, galera, quando falta espaço, evoluir é preciso, ou a extinção está decretada. No caso das plantas, houve o processo evolutivo e das briófitas, eis que surge um grupo que passa a apresentar tecido organizado, surgem os vasos condutores, surgem as pteridófitas, lembram? A samambaia. Onde que a samambaia mora? No mesmo lugar que as briófitas, só que elas crescem na vertical graças a esses vasos condutores. Elas têm que estar limitadas a esse ambiente com muita umidade, porque ainda as pteridófitas necessitam de água para fecundação. Elas fazem oogamia. Mas se você pensar um pouquinho, vamos fazer aí um mapa mental, então os locais com alta umidade e baixa luminosidade, sombra e água fresca, eu tenho na horizontal, povoando próximo ao solo, os musguinhos, e na vertical, a samambaia sul. Num breve tempo geológico, vai faltar espaço. Evoluir é preciso, ou a extinção está decretada. O que acontece? É nesse momento, é nesse contexto, que vai surgir as gimnospermas. Pessoal, não dá mais para elas ficarem limitadas a esse ambiente com alta umidade. Elas têm que conquistar definitivamente o ambiente terrestre. E para conquistar definitivamente o ambiente terrestre, elas não podem mais depender da água para fecundação. Ok, vamos pensar em termos de seleção natural, em termos de pressão seletiva. Se o seu ancestral é limitado a um ambiente com muita umidade, mas não tem mais espaço, para onde que você vai olhando esse globo terrestre? Você iria procurar uma adaptação nas zonas polares, onde é muito frio, até tem umidade, mas é muito frio, e o solo é congelado? Não dá. Você vai para as zonas tropicais, onde as radiações solares são extremamente fortes, é intensa, vai destruir os seus gametas, essas radiações solares? Não dá. Então, o passo evolutivo de conquista de um novo ambiente por essas gimnospermas foi a escolha de um local seco, que tem umidade, mas as radiações solares não é tão intensa. Olha aí no globo, aonde que nós vamos encontrar essas gimnospermas. Sim, nas regiões temperadas, justamente porque aí as radiações solares não são tão intensas, em contrapartida o solo não é congelado. Dá para elas fixarem suas raízes, dá para elas obterem a luminosidade, dá para ela fazer uma transição gradual para esse meio terrestre. Ok? Então entenderam porque o habitat delas são as regiões temperadas? Por conta desse processo evolutivo das ancestrais dela. Legal. Vamos pegar agora as estruturas para conectar depois lá com as características gerais. Queridos, o que vocês estão vendo aí é um pinheiro. Mas se eu falar no ciclo reprodutor, e aí eu vou jogar isso semana que vem, tá?
Se eu falar para vocês desse ciclo reprodutor, o que vocês estão vendo aí nessa figura é o esporófito. É o esporófito, a raiz que não está aparecendo aqui, o caule, as folhas e o estróbilo. Tudo isso faz parte do esporófito. Qualquer célula que eu pegar aí dessas estruturas que eu falei, raiz, caule, folha e estróbilo, serão estruturas que terão células com cromossomos homólogos, ou seja, serão células diploides, o que caracteriza a geração esporofídica, além, óbvio e claro, que alguma parte aqui dessa planta vai produzir os esporos. Então vamos passo a passo. O que você está vendo o esporófito. Esporófito tem raiz, caule, folha e estróbilos. Galera, existem os estróbilos femininos, esse daqui que está a setinha, e masculino, o de cima. Então, a partir de agora, eu tenho uma dicotomia, eu tenho uma separação das estruturas. E aí vem aquela pergunta: professor, eu tenho em um pinheiro só estróbilo feminino, em outro pinheiro só estróbilo masculino? Pode ser. Dependendo da espécie, sim. Quer um exemplo? A araucária, que a gente acabou de ver, existe só a araucária macho. Por que a gente fala isso? Porque tem estróbilos masculinos. E existem só araucárias fêmeas, porque tem estróbilo feminino. Eu tenho uma separação. São plantas dioicas, com sexos separados. Mas também existe outros tipos, outras espécies de pinheiro que apresentam tanto o estróbilo masculino quanto feminino na mesma planta. Mas, normalmente, os estróbilos femininos ficam na porção superior, fica bem no ápice aqui, e os estróbilos masculinos na região inferior, normalmente. Por quê? Para evitar, daqui a pouquinho vocês vão ver, que o pólen dela caia sobre o estróbilo feminino, tentando evitar uma autopolinização que iria acarretar uma autofecundação. Então, vamos lá, recapitulando. Existem plantas que só têm estróbilo masculino e só feminino, como a araucária, sexos separados, mas existem pinheiros que apresentam os dois estróbilos na mesma planta. Porém, eles tendem a ter os estróbilos femininos acima e os masculinos abaixo para evitar que o pólen caia sobre ele mesmo, promovendo uma autofecundação. Bom, o que é um encontro dentro desses estróbilos? Aliás, melhor, antes, vamos ver como são esses estróbilos no mundo real. Galera, esse parece, forçando um pouco a amizade, uma espiga de milho velha, tá? Esse é o estróbilo masculino, tá? Esse é o estróbilo masculino. Esse daqui é o estróbilo feminino, que já não tem semente. Então, olhem só. No Brasil, o estróbilo feminino pode ser chamado de pinha. E as sementes que estão dentro da pinha são o pinhão. Tem até aquela musiquinha que às vezes cai nos exercícios. Pinha, música não, é uma poesia. Pinha me dá um pinhão, menina eu dou meu coração. Tá, mas segue, tá? Então, pinha é um outro nome para estróbilo feminino, tá aqui, tá? E pinhão é o nome da semente que veremos logo mais, tá? Aí o estróbilo masculino tem nome, professor? Não, é estróbilo masculino. Uma vez que nós estamos vendo, então, esses estróbilos, vamos seguir. O
que eu encontro dentro dos estróbilos, queridos? Vamos lá. Agora é muito, muito, muito importante. Dentro do estróbilo masculino, nós vamos encontrar o pólen. Dentro do estróbilo feminino, nós vamos encontrar o óvulo. Na aula da semana passada de aprofundamento de ciclos reprodutores, eu falei sobre isso e hoje vou ressaltar o que nós falamos. Vou repetir, porque esse erro vocês não podem cometer, porque é um erro muito comum que outros alunos cometem. Então, se você não errar nesse ponto, já é uma questão que outros erram e você não erra no vestibular. É um ponto positivo, é um salto na frente de 15, 20, 30 alunos, depende quanto que está a relação candidato-vaga para vocês. Pessoal, lembre-se, lá nos musguinhos, o que sai da cápsula é o esporo. Lá na samambaia, o que sai dos soros é os esporos. O que está saindo do estróbilo é o pólen. Então você tem uma tendência natural de achar que o pólen é esporo, porque ele está saindo do pinheiro. Pólen não é esporo. Você já vai entender o porquê. Da mesma maneira, você ouve falar, o gameta feminino nos animais é o óvulo. Apareceu a palavra óvulo aqui, então é também gameta. Agora, a partir de agora, os gametas deixam de se chamar oosfera, o gameta feminino deixa de se chamar oosfera e passa a se chamar óvulo. Não é. Não cometa esse erro. Óvulo não é gameta nos vegetais, assim como pólen não é espora nos vegetais. E nós vamos entender o porquê. Olha só, já desmistificando. Pessoal, o pólen contém dentro dele 2 células. Essa célula vai formar o tubo polínico, que vai levar a célula germinativa. Essa célula germinativa sofre uma mitose e forma 2 gametas. Já vai aparecer na imagem aí. O que eu quero que nesse momento você entenda? Esse pólen, que é uma imagem microscópica dessa estrutura, ele tem uma célula germinativa e uma célula do tubo. A célula germinativa vai formar gametas. Então, presta atenção, jovem aluno. Se o pólen produz e abriga o gameta, por definição, a parte da planta que produz e protege o gameta é o gametófito. O pólen é o gametófito masculino nas gimnospermas. Agora estou olhando no microscópio, então vamos entender essa figura. Toda essa partezinha aqui é essa parte externa, tá? É o saco embrionário. E aqui dentro nós temos o óvulo. Dentro do óvulo, nós vamos encontrar a oosfera. Lembra que eu acabei de dizer? Oosfera é o gameta feminino, tá? Oosfera é o gameta feminino. Então, se a oosfera é o gameta feminino e está dentro do óvulo, óvulo não é gameta, porque gameta é a oosfera. Óvulo é o gametófito feminino. Ficou claro? O óvulo não é gameta porque ele abriga o gameta, ele abriga o gameta, que é a oosfera. Então, portanto, por definição, ele é o gametófito feminino.
Pólen não é esporo, porque ele abriga o gameta masculino, que vai mudar de nome, a gente já vai ver qual é. Então, por definição, pólen não é esporo, ele é gametófito masculino. Beleza, galera. Quando, vamos voltar aqui no estróbilo, quando o pólen sai de um pinheiro e atinge outro pinheiro, ele cai no estróbilo feminino, ele cai na pinha, começa a crescer, por meio de mitoses, o tubo polínico. O tubo polínico começa a crescer. O tubo polínico começa a crescer na direção do óvulo. O que o tubo polínico vai levar até o óvulo? Ele vai levar uma coisa chamada núcleo espermático. Queridos, espermático lembra espermatozoide. Agora você pode fazer essa relação. Núcleo espermático é o gameta masculino. Peraí, professor. Tá me dando nó. Você falou que em briófita e pteridófita o gameta masculino se chamava anterozoide. É isso. Porque o anterozoide tinha flagelo, pessoal. Precisava de água para a fecundação embriófita e pteridófita. A necessidade de água fazia com que o anterozoide saísse nadando em direção da oosfera. Agora que o pinheiro foi para as regiões temperadas, o tubo polínico vai levar diretamente ao óvulo o núcleo espermático. Então ele não tem flagelo, ele não precisa nadar. Se mudou a forma anatômica, eles acharam por melhor também mudar o nome. Deixou de ser anterozoide e passou a ser núcleo espermático. Quando o tubo polínico chegar aqui ao óvulo, o núcleo espermático se junta com a oosfera, galera. O gameta masculino se junta com o gameta feminino e ocorre a fecundação. O produto dessa fecundação é formar, olha aqui, ó, o zigoto, que é uma célula, esse zigoto se multiplica, forma um embrião. Qual que é a ploidia do embrião? 2 Ns, porque veio da junção desses dois gametas. Embrião, 2 Ns. Existe o endosperma, e a gente chama endosperma primário, porque ele estava... Pessoal, aí que tá, olha que interessante. A fecundação se deu dentro do pólen ou se deu dentro do óvulo? A fecundação se deu dentro do óvulo, então entenda. Se a fecundação se deu dentro do óvulo, eu só tenho essa estrutura diploide. Porque o óvulo é gametófito, tudo que tem gameta na palavra é haploide. Então todo o resto que tem aqui dentro, a comidinha, o endosperma, que é a comidinha do embrião durante a germinação, a comidinha do embrião durante a germinação, ele é haploide, endosperma primário, tá? Tem o nucelo, que é essa estrutura aqui, e o tegumento, que é a casca da semente. Então, galera, a pergunta é, da onde surgiu a semente? Do pólen fecundado ou do óvulo fecundado? Isso. A semente surge do óvulo fecundado. Dentro da semente tem o embrião e o endosperma. O embrião vai dar origem a um novo esporófito no tempo oportuno e o endosperma vai nutrir o embrião durante a germinação. Porque enquanto isso, ó, ele fica dormindo aí dentro. Dormindo, professor? É, dormindo. Por isso que a gente chama, durante a germinação da semente, a palavra que a gente usa é essa mesmo, quebra da dormência da semente. Porque o embrião está dormindo. Só durante a germinação ele passa a consumir o endosperma para poder ter forças mitóticas e crescer e buscar luz e fazer raízes e assim vai. Então, vamos lá.
A semente surge do óvulo fecundado pelo núcleo espermático, juntando-se com a osfera. O óvulo e o pólen é o gametófito. O estróbilo feminino e masculino faz parte do esporófito. Você não sentiu falta de ninguém nessa história aí, pessoal? Tá faltando os esporos. Só que os esporos não saem daqui de dentro. O esporo evolui para gametófito dentro dos estróbilos. O esporo evolui para gametófito dentro do estróbilo. Quem é o gametófito? O óvulo. Então, aqui dentro existia um esporo, para quem assistiu a semana passada, o aprofundamento, existia uma coisa chamada megásporo, que é o esporo feminino, ele virou o óvulo. Aqui dentro existia um micrósporo, que evolui para pólen, tá? Mas não se preocupe que semana que vem nós vamos abordar isso novamente. Então, o que estava faltando eram os esporos. Então, olha só, o esporófito, mais precisamente o esporófito na sua porção dos estróbilos, produzem esporos aqui dentro. Esses esporos aqui dentro, endosporia, evoluem para gametófito, que é o pólen e o óvulo. Esse gametófito, que é o pólen e o óvulo, produzem gametas, que é o núcleo espermático e a osfera, que quando fecundado, forma o zigotinho, que vira embrião, e que quando germinar, vira um novo esporófito. Praticamente o ciclo reprodutor, mas semana que vem veremos por menores. Observações que você não pode esquecer. Então, importante, anotem aí, para não errar. Podemos dizer que o pólen é o esporo das gimnospermas? Claro que não, porque o pólen produz o núcleo espermático. Então, ele é o gametófito, pois nele está contido o núcleo espermático. Podemos dizer que o óvulo é o gameta feminino nas gimnospermas? Olha o óvulo aqui, o que tem dentro do óvulo? Tem a osfera. O que é a osfera? É o gameta feminino. Portanto, não podemos dizer que ele é o gameta, mas sim o gametófito, porque nele está contido a osfera. Então, onde estão os esporos? Que a gente já viu que é o micrósporo e o megásporo nas gimnospermas. Eles estão dentro do estróbilo. Como que chama esse fenômeno de evolução de esporo para gametófito dentro dos estróbilos? Esse fenômeno é denominado endosporia. Endosporia é a evolução de esporo para gametófito dentro do estróbilo. Com isso, pessoal, a gente volta lá para as características gerais. A fecundação depende ou não depende da água? Graças ao tubo polínico, não depende mais da água. Se de fecundação com água é oogamia, fecundação sem água, e olha as barbaridades que eles pensam aqui, pessoal. Eles acham que isso daqui parece um sifão de pia. Sifão de pia é o que fica lá no ralo, que vai ligar lá na parede no esgoto. Ah, isso é um sifão. Então vamos dar a barbaridade, vamos dar o nome de sifonogamia, tá? Eu prefiro guardar assim, ó, fecundação com água molhadinha, fecundação sem água, machuca, se fode, sem água, sifonogamia. Eu não falei isso, silêncio. Bom, anexo evolutivo, galera, o que surge na gimnosperma e na angiosperma, que não tinha nas briófitas. O próprio nome já diz, briófita, pteridófita, gimnosperma. O que significa esperma? Isso, ó, semente. Mas a semente, além da semente, surge o estróbilo. Atenção, pegadinha de vestibular, que já faz algum tempo que não cai. Estróbilo não é flor. A origem embrionária do estróbilo é diferente da origem embrionária da flor. A flor surge de folhas carpelares modificadas. O estróbilo não surge de
flor. O estróbilo não surge de flores modificadas. Então, estróbilo não é flor. O estróbilo surge na gimnosperma e a semente, que é o óvulo fecundado, surge nas gimnospermas. Pois bem, geração duradoura. Você viu que o gametófito é o esporo e o óvulo. Comparado com o esporófito, quem que você acha que vive mais tempo? O esporófito. Olha aí, o esporófito de uma araucária. Tudo que você vê, tudo isso que o sol toca, mais a raiz, faz parte do esporófito, ok? Então, a tendência evolutiva é que cada vez o gametófito vai diminuindo e o esporófito vai aumentando de tamanho. Ok? Beleza? E importante, essas são plantas fanerógamas. O que significa ser fanerógama? Ter estrutura reprodutora visível, ou seja, graças aos estróbilos elas se tornam fanerógamas, e elas são espermatófitas, graças à presença e o surgimento da semente. Então, esperma, semente, fitas, plantas, plantas com semente. Galerinha, creio que com isso a nossa primeira parte de gimnosperma já fique bem claro para vocês. Semana que vem nós vamos pegar tudo isso e jogar no sistema de reprodução para ela. Espero que essa aula tenha te ajudado a compreender melhor esse complexo grupo de plantas. Desejo para vocês uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, fui!